Olá, então hoje vou fazer o resumo do mês de junho e julho em termos de leituras e aproveito também para vos mostrar as minhas aquisições de livros em segunda mão, porque dá sempre jeito de poupar uns troquezinhos. Eu iniciei então o mês de junho com estes contos do Thomas Mann. É um livro numa edição pocket, de bolso. Infelizmente não gostei tanto como eu gostaria, porque os contos são bastante curtos e eu acabo por não me conseguir envolver muito com as histórias. Embora isso não deva ser o fator que me faz desgostar dos contos, porque eu já li outros contos curtos e que gostei bastante. Um exemplo disso são os contos que eu agora estou a ler do Gabriel Garcia Marques e também, não tão pequenos, mas os contos de São Petersburgo, do Gogol, que li ainda este ano, também gostei bastante, mas infelizmente estes não fizeram muito sentido para mim e houve histórias até que desagradaram um pouco. De qualquer forma, não é nada contra o autor, porque eu ainda tenho fortes expectativas em relação a dois grandes livros deste autor, que é A Montanha Mágica e o Dr. Fausto. Mas pronto, infelizmente não gostei dos contos. Talvez este subgénero da literatura realmente seja um pouco mais difícil de agradar a um vasto público. De qualquer forma, há outros contos ainda por conhecer. Depois li um livro de não ficção chamado A Fraude de Ícaro. Esse livro eu não gostei de todo. Há outros livros de não ficção que já publiquei aqui no canal e que até me disseram alguma coisa. No entanto, A Fraude de Ícaro não conseguiu trazer algo de novo para mim e a ideia desse livro é, digamos, conseguirmos fazer arte na nossa vida e sair um pouco da nossa zona de conforto, porque hoje em dia a nossa zona de conforto já não é uma zona de segurança. O outro livro que eu li ainda no mês de junho foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, que conta a história de um senhor da alta sociedade inglesa, o Phileas Fogg, que decide fazer uma aposta com os seus companheiros de clube em como era possível dar a volta ao mundo em 80 dias, daí o título, não é? E foi um livro bastante divertido e com muito humor, eu gostei bastante desta história, recomendo. Tem vídeo aqui no canal e é um livro que eu recomendo bastante. Outro livro que li, não me recordo se foi ainda em junho ou se já foi no mês de julho, foi o livro Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Jorge Amado. Eu não fiz vídeo para este livro porque quando as histórias me desagradam de alguma forma, eu acabo por não conseguir vir falar desses livros. Enfim, por razões óbvias. Eu não tenho nada contra o Jorge Amado. Deste autor eu li um livro que foram Os Capitães de Areia e gostei bastante. Portanto, lá por não gostarmos de uma obra não quer dizer que não gostemos da restante obra do autor, mas é uma questão também de conhecer. Na verdade, confesso que só conheço esses dois livros deste autor. De qualquer das formas, um livro de 600 páginas que conta uma história, basicamente, que conseguirei resumir aqui em menos de um minuto. Ainda por cima eu não consegui gostar de nenhum destes personagens e muito menos do protagonista deste livro, que é o Vadinho. Vadinho? Que é um malandro de primeira que... Isto sem dar spoiler, porque acontece logo no início do livro. O Vadinho morre em pleno carnaval, que é marido de Dona Flor, mas durante a história ficamos a saber que ele é um sacana com a esposa, é viciado em jogo, chega-lhe a tirar dinheiro à força, trata-a mal em certas alturas e sem respeito no meu ponto de vista. Aquele personagem irritou-me bastante, profundamente, e eu... À medida que eu ia lendo a história, eu estava tão irritada com ele e só queria que aquilo acabasse, porque eu não tenho muito mais a dizer sobre este personagem. Sinceramente, não me apetece falar dele. Outra coisa que me irritou foi a Dona Flor ficar tão agarrada a este marido ao ponto de, quando se casou pela segunda vez, não conseguir esquecê-lo. Apesar do novo marido ser 5 estrelas, a tratar super bem e fazer tudo por ela, ela não consegue esquecer este safado e, sinceramente,
não engoli esta história. Outro livro que eu li no mês de julho de não ficção foi o Elementos de Filosofia Moral do James Rachels, que é um livro que aborda a evolução da moral ao longo da história da filosofia, fala de ética, fala da ética de Kant, dá um paralelo com histórias e com casos concretos de dilemas éticos. O autor vai demonstrando que certas teorias estavam erradas com argumentos lógicos, com uma argumentação bastante fundamentada, e depois é capaz mesmo de contra-argumentar aquilo que acabou de defender, para mostrar como muitas vezes a nossa forma de pensar não está assim tão correta e nós nem nos damos conta disso. É um livro que não me fascinou totalmente, mas acabou por ser interessante para ter um panorama geral da evolução da moral na filosofia. Os próximos 2 livros que vou-vos mostrar são das melhores leituras que eu fiz este ano. Foram Os 100 Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez, que é uma história que atravessa 5 gerações da família Buendia e passa-se na cidade mítica de Macondo. Com esta obra, Gabriel García Márquez ficou conhecido pelo seu realismo mágico e este, sem dúvida, tornou-se um dos meus livros preferidos. Depois também li O Vermelho e o Negro de Stendhal, que conta a história de Julien Sorel, que nasce numa família humilde, mas que faz de tudo para subir na hierarquia social. E é uma história contextualizada na França do período pós-revolução, e todo o envolvimento histórico acaba por tornar a história ainda mais interessante, e por isso também tornou-se um dos meus livros favoritos e é um livro que eu recomendo bastante. Li também A Herança do Vazio, da escritora indiana Kiran Desai. Eu gostei do livro na medida em que ele me deu um ambiente diferente e que nós não estamos acostumados, que é o país da Índia e que tem uma cultura completamente diferente e por vezes incomoda a forma como a mulher é tratada, mas é uma realidade. Nós temos também que abrir um pouco a nossa visão do mundo. Fica então aqui esta indicação para quem quiser conhecer um pouco melhor a cultura indiana. Agora, em relação aos livros que eu estou a ler neste momento, para quem acompanha o canal já sabe então que eu estou a fazer o projeto de ler a Odisseia. Para quem gosta de mitologia não pode perder esta obra, que é fenomenal. Estou também a ler de forma intercalada o livro de não-ficção de história Império à Deriva, do Patrick Wilken. É notável como um senhor que nem sequer é português, ele é australiano e estudou em Inglaterra. E para um senhor que não é nem português nem brasileiro ter feito este trabalho de pesquisa tão profundo e tão interessante é notável. Eu devo dizer que é das primeiras vezes que estou a ler um livro de história e que esteja a gostar realmente, porque tenho que confessar que na escola eu não gostava de história, mas nós temos que nos situar no mundo e devemos procurar saber mais. Por isso eu estou a apostar nestes livros. Em princípio depois irei fazer então um vídeo aqui no canal sobre este livro. Bem, e como este vídeo deve estar a ficar muito grande, eu também estou a ler aqui os contos do Gabriel García Márquez. Como veem, eu não ganhei aversão aos contos, pelo contrário, é um género literário que gosto bastante. E então, para finalizar este vídeo, vou-vos mostrar rapidamente 5 livros que eu adquiri em segunda mão e que foram O Doente Inglês, no Brasil foi traduzido para O Paciente Inglês. Foi o livro que foi sorteado para o mês de novembro ou outubro para o meu projeto de 1001 livros. Comprei também este livro que por acaso está esgotado, pelo menos na UC aqui em Portugal, Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel. Eu só espero que esta coleção aqui da Biblioteca Sábado tenha boas traduções, porque eu adquiri 3 livros desta coleção. O outro foi O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Grande clássico também, Os Montes dos Vendavais, da Emily Brontë. E o polémico livro do nosso José Saramago, O Evangelho segundo Jesus Cristo. Espero então que tenham gostado aqui do meu primeiro pequeno book haul. Voltamos então a ver para a semana. Até ao próximo vídeo. Não me conseguiu trazer algo de significativamente esquivel. Voltamos então a ver para a